A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Fala comigo, HP. Preste atenção, eu quero te falar sobre como que Jesus trouxe liberdade ao homem, mas eu quero te contar um pouco a história desse homem. Pedro é um dos homens mais importantes da história da igreja, não tenhamos dúvida disso. Só que antes de ser Pedro, ele foi o Simão, amém, queridos? E como Simão, vai prestando atenção que eu vou te contextualizar para você entender até que nós vamos chegar ao texto de João 21, um momento que muitas vezes eu já preguei sobre ele assar o peixe para Pedro, mas eu vou te falar de uma coisa que eu nunca te falei aqui, presta atenção, que é forte, é muito forte. Aí, Pedro, ali desistindo de pescar, Jesus chega, se apresenta, pede para entrar no seu barco, e ele fala o quê? Pode entrar, Senhor, para fazer a pregação dali. Ele prega, terminando a pregação, ele fala: Pedro, leva o barco mais para o fundo, e ele deixa Jesus levar. Lá ele fala: agora você joga a sua rede, já que você não pescou nada a noite toda, ali, naquele lugar você vai pegar. E ele, meio, aquele pensamento, né, poxa, mas pescador sou eu, você é carpinteiro, mas eu ouvi sua pregação, foi fantástica, eu ainda vou chegar no céu e vou perguntar: o que o senhor pregou lá, Jesus? Que na Bíblia não fala. E aí ele fala: mas pela sua palavra eu vou lançar de novo. E lançou e pegou. E aí na hora ele se ajoelha diante de Jesus e fala que era indigno, e Jesus falou para ele naquela hora: você não vai ser mais pescador de peixe, de agora em diante você é pescador de homens. A história segue, e Pedro passa a ser seguidor de Jesus. Alguns acontecimentos no processo acontecem, eu vou citar 3, o terceiro mais grave. O primeiro, quando ele tenta ajudar da forma errada Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Quem lembra dessa passagem, né? Aí, depois, ali na hora Jesus está se entregando, Jesus estava dentro do propósito dele, porque Jesus nunca foi vencido, ele se entregou, é diferente, amém, queridos? Porque se Jesus resolvesse lutar, acabava com tudo. Aí, ele puxa da espada, de um facão, vamos chamar para a nossa realidade, corta a orelha do soldado, do Malco lá, e haja vista, tenta entender, ninguém deixa um facão jogado na rua, o facão estava na cintura dele mesmo, ele sabia que a coisa estava quente ali, o velho homem quis voltar, ele colocou uma faca na bainha lá, escondida, e arrancou a orelha do homem. Aí depois, Jesus já entregue, no pátio do Sinédrio, alguns, estava frio, era madrugada, fazem uma fogueira para se aquecerem, e ali chega Pedro, e Pedro, o discípulo, estava se aquecendo na fogueira daqueles que estavam torturando o seu Senhor, e negou Jesus por 3 vezes. A Bíblia conta que quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta, e o olhar de Jesus cruza a multidão e alcança o rosto de Pedro, e Pedro ali se acaba. Graças a Deus ele não foi fazer a loucura que fez Judas, que Judas, depois de fazer o que fez, foi se suicidar, mas Pedro, ele volta a pescar. Ele desiste então de ser pescador de homens, entende que o que ele fez foi muito grave, e ele então volta a pescar. Consome entender até aqui, dá um glória a Deus. Antes, eu quero te falar sobre o momento que marcou isso, porque depois nós viramos para Atos, pulamos agora o João 21, que é o que nós vamos falar. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 2, nós temos o derramamento do Espírito Santo, e dali em diante, nasce um homem que nós não conhecíamos. Dali em diante nasce, não mais o Simão, mas o apóstolo Pedro, que a Bíblia diz que ele prega, e quase 3.000 almas se batizam. Depois ele prega, vai para quase 5, e depois em Atos 4, ele é preso junto com João, e falam para ele: se você pregar desse Jesus, nós vamos matar você. Por que ele negou lá?
porque ele tinha medo que ele também fosse morto com Jesus. E agora ele estava dizendo, não, ó, se você falar, nós vamos te matar. Ele falou, faz o que você quiser, porque eu não vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto, ouvido e vivido. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Lê Atos de 1 a 4, você vai ver tudo que eu estou te falando ali. Lê o capítulo 2, o derramamento do Espírito, depois você lê até o 4. E ali, irmãos, nasce o que seria o homem que teria a autoridade da igreja. Tu és pedra, você é o Pedro. Paulo foi o mais famoso, o que mais escreveu o livro, mas a autoridade da igreja estava sobre a pedra, sobre Pedro. Quando estão entendendo até aqui, dão glória a Deus. O que teria acontecido aqui? E aqui que eu quero falar com você. Olha o que diz João capítulo 21. Antes de nós lermos ainda. Jesus, ele chega, Pedro está lá no barco pescando, e ele contempla um homem à beira da praia, e esse homem à beira da praia estava assando um peixe em brasas. E esse homem faz uma pergunta: pegaram alguma coisa? Ele disse: não. Aí esse homem da praia fala: joga a rede do outro lado, do lado tal. Eles jogam, e quando puxam a rede, ela quase se rasga de tanto peixe. Na hora, pum, entendi. Aquele homem que está na praia, nós sabemos quem é. Pedro pula do jeito que estava e vai se encontrar com Jesus. Jesus já estava esperando ele com um peixe assado. E ali tem essa conversa, em especial focada em Pedro. O livro é de João, João está descrevendo a história, mas falando sobre Pedro. Preste atenção, João, nós vamos citar capítulo 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus, ou seja, volta a fazer o que eu te mandei você fazer. Você está pescando peixe de novo, volta a pescar homens de novo. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O nosso português, nós falamos para as pessoas que são nossos amigos: eu te amo. Eu estou vendo alguns irmãos aí do Paraguai, que bom que vocês vieram para cá. Oh, aleluia. E falamos para todo mundo: eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. A Bíblia não. A Bíblia, quando ela fala de amizade, quando ela fala de que um homem se afeiçoou a uma mulher, ele usa a palavra eros, que é o amor sexual. Quando fala da amizade, ele fala, na tradução original está escrito pileu. Eu vou falar como português, não vou falar a tradução correta, tá? E quando ele fala do amor de Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, lá a palavra está aí, Deus ágapo ao mundo de tal maneira. Como estão entendendo, diz amém. Aí eu quero te convidar a entender a conversa de Jesus com Pedro. Preste atenção. As perguntas de Jesus. A primeira vez: Simão, você me ágape? Ou você tem o amor, ou o maior nível de amor por mim? Pedro responde, ou Simão responde: eu te pileu. Ou seja, eu sinto algo por você. Olha a diferença, a pergunta de Jesus, a resposta de Simão. A segunda vez: Simão, você me ágape? Ou seja, você tem o amor divino por mim? Simão responde: eu te pileu. Ou seja, novamente a mesma resposta. Aí vem a segunda, a terceira é impactante. Simão, você me pileu?
E Simão responde: eu te pileu. Deus, que loucura é essa? Olha o que a Bíblia diz, preste atenção, eu vou só ler, deixa aí essa imagem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediência até a morte, e morte de cruz. Ou seja, desde o começo, Jesus veio para nós nos dando uma lição. Qual é a lição que ele deu? Desde que ele se manifestou nessa terra, qual que foi a lição dele? Eu não usurpei, eu não quis fazer o que Lúcifer quis fazer. Lúcifer quis assumir o lugar do meu pai. Eu não quero isso. Eu sei que eu tenho a autoridade maior, é do Pai. Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, eu vou me esvaziar da minha glória, do unigênito Filho de Deus, e eu vou aí habitar como ser humano no meio de vocês. E eu vou vencer, e vou mostrar para vocês que é possível, e todos aqueles que estiverem em mim também vão poder vencer. Amém, amados? Olha a diferença. E aqui, o que está acontecendo aqui nessa conversa? Jesus oferece o mais alto nível de amor. Ele está dizendo para Pedro, para Simão: Simão, você me ama como eu te amo ágapo. Meu amor contigo é incondicional. Só que o ser humano, Pedro, Simão, responde para Jesus lá no contexto original: eu te amo, aquele amo nosso, eu sinto algo por você. Mas não era o mesmo nível de amor que Jesus. E quando Jesus percebe que Simão não podia retribuir da mesma forma, o que ele faz? Ele de novo se abaixa e se iguala a Simão, para que a conversa pudesse ter o mesmo nível. Quantos estão entendendo aqui? Diz amém. Então, o que Jesus faz de novo? Quando ele viu a limitação do homem, Jesus se esvazia de novo daquele amor e volta, daquele nível, e ele baixa de nível para poder ter a mesma conversa de igual para igual com aquele homem e poder transformar aquele homem naquilo que depois ele voltaria a ser. Então, de novo, nós olhamos nessa conversa um Jesus que não tinha errado com Pedro, porque o normal é assim: eu errei com a minha esposa, quem é que tem que pedir perdão? Eu. Pedro errou com Jesus, quem tinha que ir atrás? Era Pedro, mas não foi. Foi Jesus que foi lá, pega lá um peixe que ele sabia que Pedro gostava, assa, porque Pedro não gostava de peixe frito, nem de muqueca de peixe, nem de outro tipo, ele gostava de assado, então ele prepara um peixe assado lá para Pedro. Ele salva Pedro numa pescaria desastrosa de novo, mostra um milagre, e depois ele quer curar Pedro. Só que andar no nível que Jesus tinha de amor, Pedro ainda não conseguia. Lá em Atos 4 ele conseguiu. Não, quiser matar, pode matar, mas nós não vamos parar de falar. Mas ali ele ainda não tinha. Então Jesus volta, desce e conversa de igual para igual para um homem. É como se você tivesse, e há um testemunho que fala sobre isso, um homem estava indo para um grande congresso, um grande pregador, e ele indo para esse congresso, ele estava todo engravatadinho, arrumadinho, e ele vai falar de Jesus para um homem que estava ali, bêbado, amanheceu à noite na droga, e ele quer falar de Jesus para esse rapaz falou: o que você vai querer falar para mim? Você está aí todo engomadinho. Ele falou: beleza, tirou o terno, jogou no chão, sentou em cima e começou a conversar com ele. Foi isso que Jesus fez. Não dava para falar de ágape, de amor incondicional ainda com Pedro. Você tinha que falar pileus com Pedro. E foi o que ele fez. Ele conversa no mesmo nível. De novo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, abaixa o seu nível para poder se relacionar com o limite humano que às vezes nós temos. Aprenda com isso em nome de Jesus. É por isso que depois Paulo escreve, preste atenção: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze
que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Fala 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Preste atenção, em que contexto Paulo escreve isso à igreja de Corinto, e nós estamos hoje recebendo essa palavra? Se você pega o capítulo 12, ele fala dos dons espirituais, e a igreja estava ansiosa, estava desejosa. Um queria ser profeta, o outro queria ter o dom de curar, o outro queria ter dom disso, o dom daquilo, e estava aquele negócio na igreja. 13, Paulo fala assim: olha, você pode ter todos os dons que você imaginar, você pode fazer maravilhas, mas se você não tiver amor, nada disso vai aproveitar. O que Jesus veio fazer? Que dom que Jesus usou para resgatar Pedro? Fala para mim. Foi o dom da profecia? Foi o dom de maravilhas? Foi o dom de milagre? Não, foi o dom do ágape, do amor que não coloca condições. O dom daquele que se diminui para poder se relacionar com o limite que cada um tem. Esses dias eu dei parabéns aqui no dia do aniversário do Corinthians. Vocês gostam, né? Eu vou dar do Palmeiras, do Vasco, de tudo, vou dar. Eu vou baixar para me relacionar com você. Só para você rir um pouquinho, querido. Eu vou subir um pouquinho para ficar igual a você. Gostaram, né? Então, fala comigo. Ame incondicionalmente. Faça de tudo para que as pessoas que estão à sua volta sejam como essa pomba, livre, em nome de Jesus. O que Jesus fez? Rapaz, passar o que ele passou. Ele podia falar: Senhor, acabou, já morri, já ressuscitei, já ensinei, já deixei 12 discípulos, me leva logo. E ele falou: não, peraí, tem um amigo meu, e esse amigo não vai cumprir seu propósito se eu não fizer algo por ele. Mas alguém pode chegar para ele: mas Senhor, mas você já pregou, você já ensinou, ele andou contigo 3 anos e pouco, pelo amor de Deus, chega. Ele falou: não chega, eu preciso encontrar algo que esse homem, que Pedro gosta. Ele falou para mim que ele gostava de dourado assado. Eu vou lá. Ei, onde que está? Ele foi pescar, está lá no lago de Genezaré de novo. Não, eu vou lá. Eu vou lá de madrugadinha, eu vou assar um peixe. Eu já sei, ele vai passar a noite, não vai pegar nada de novo. Mas de madrugada eu vou estar lá. Ele vai, ele assa um peixe, ele vai conversar com Pedro, ele tenta falar com Pedro daquele amor, que é o amor dele, para com Pedro. Pedro não consegue, e ele fala: então eu vou baixar mais um pouquinho. Você pelo menos me ama como amigo, Pedro? Eu amo. Então, já que você não consegue me amar com aquele amor que não coloca condições, porque Pedro tinha colocado, qual que é a condição? Não sei se você conseguiu entender, qual foi a condição que Pedro colocou? Se Jesus não vier falar comigo, eu não volto para a igreja. Se Jesus não vier falar comigo, eu não volto para minha célula. Se Jesus não vier assar o peixe que eu gosto, eu não volto a ser pescador de homens. Jesus falou: beleza, então estou indo. Senhor, Pai, aguenta aí com os anjos, que ainda tem que resolver um negócio com Pedro aqui, tá? Aí ele vai, assa o peixe, tá? Vai conversar, não tem jeito, não dá para falar do nível de amor. Você concorda comigo? Que nenhum de nós poderíamos conversar com Jesus no nível da conversa de ágape,
e que ele teria que abaixar e conversar no nível de Pileus conosco, ou é só com Pedro? Eu acho que todos nós estamos no mesmo caminho. E de novo Jesus desce e fala: não, você me ama pelo menos como amigo? Aí sim, Senhor, agora você falou a minha língua, um amor que tinha colocado essa condição para você, para mim voltar. Agora que você fez, melhorou aqui dentro, agora nós vamos. Falei: então, vai para cima, Pedro, vai e vai ser aquilo que você foi chamado para ser, e comece a exercitar o amor que você acabou de receber, porque eu não coloquei condições para você. Quando está entendendo, dá um glória a Deus aí. Sabe, querido, se você está passando pelo inferno, situação difícil, não pare por lá. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. Continue avançando até que você alcance o outro lado, porque tem um outro lado para você. E eu tenho descoberto nesses dias que os problemas são grandes servos de Deus. E eles nos lembram quanto sempre nós precisamos dele. Pode falar uau também. Portanto, fala comigo, fala: ame, perdoe, liberte e liberte-se em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Qual que é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então aprenda isso. Aquele que um dia deixou a sua glória como unigênito Filho do Pai, antes de ir embora, teve uma conversa com um ser humano limitado como eu e você, e faz a mesma coisa. Pedro, tu me ágapo, Senhor, eu te pileu. Pedro, tu me ágape, Senhor, eu te pileu. Beleza. Pedro, tu me pileu? Sim, Senhor, eu pileu. Então tá bom, Pedro, esse é o teu limite agora. Então pare de exigir das pessoas aquilo que ela ainda não pode te dar. Vai chegar o dia que ela vai. Chegou o dia de Pedro, e Pedro pôde dar, mas foi lá em Atos, no capítulo 4, não foi ali. Ali, Jesus não exigiu o que ele não podia dar, Jesus abaixou para ficar igual a ele. Aprenda isso nos relacionamentos, aprenda isso dentro da sua casa, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Não queira que ele te dê agora o que ele não pode te dar. Deixa ele caminhar mais um pouquinho, deixa ele ser cheio do Espírito Santo, deixa ele passar por momentos de experiência. Daqui a pouco ele vai te dar, daqui a pouco ele vai devolver o que ele não pôde naquela hora. Precisamos aprender isso, amém? Jesus nos dá uma aula aqui, queridos. Jesus nos ensina, Filipenses fala sobre ele, aqui nós vemos ele fazendo isso. Faça isso, você que está me ouvindo aqui, aí pela rádio, pelo Face, pelo YouTube, aprenda isso em nome de Jesus. Não exija das pessoas o que ela não pode te dar. Quer se relacionar com ela? Então, e fale, e deixe Deus trabalhar. Jesus baixou, deixou Deus fazer a obra na vida de Pedro, e até hoje nós falamos desse grande Pedro, mas não houvesse um Jesus que se abaixasse para poder falar a mesma língua dele, talvez nós não tivéssemos o grande apóstolo Pedro. Feche seus olhos, fale com Deus agora, nós já vamos à Santa Ceia, mas antes disso, reflita sobre a palavra que você ouviu. O que Pedro fez? O que Jesus fez com Pedro? Jesus trouxe independência, liberdade para a vida de Pedro. A gente vai falar sobre conquistas nesses dias, nós vamos falar sobre declarar nossa liberdade em várias áreas da vida, mas começa dentro de casa, começa dentro dos teus relacionamentos. Ame, sem impor condições, ame as pessoas com as suas limitações, e continue orando para que Deus possa fazer a obra que precisa ser feita na vida dela.
Esse é o nosso papel. Oh Deus, nós te adoramos. Ore por um instante, já voltamos. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você. Deixe seu comentário sobre a palavra. Aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe. Deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.